Bom dia, gente. Eu sou o professor Fábio Pitombeira, professor de Física, sou professor do SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, e hoje estarei aqui fazendo para vocês uma aula online, né? Não online, ela vai ser gravada, na verdade, para a gente postar no YouTube e você acompanhar aí o conteúdo, visto que nós estamos aí em isolamento social. Muito bem, o assunto dessa aula é da etapa 1, capítulo 2. Então nós vamos falar aqui sobre energia, né, ter noções de energia, como também vamos falar de energia mecânica e de energia elétrica, tá bom? Então vamos seguir o slide. Bom, falar de energia não é tão simples, até os livros sentem dificuldades ou não colocam de forma tão clara o conceito de energia, né? Visto que energia é uma grandeza física, ou seja, ela pode ser medida, ela pode ser quantificada, mas essa propriedade física, essa grandeza física, ela se encontra de várias formas no meio da natureza, né? Então, se você for à natureza e procurar energia na natureza, você vai encontrar ela sobre vários aspectos. E como também moldada pelo homem. O homem também consegue trazer energia da natureza e convertê-la em uma forma de energia útil para o desenvolvimento de suas atividades, tá certo? Então, é mais fácil dar exemplos de tipos de energia do que mesmo o conceito de energia. Bom, a gente vai aqui dar alguns exemplos e depois no final a gente tenta aqui colocar alguma ideia central, né, do conceito de energia, tá bom? Então olha só, vou colocar aqui uma imagem e aí eu quero que vocês vejam essa imagem e associem essa imagem a uma forma de energia conhecida, certo? E aí vocês estão vendo o Sol, né? Vocês estão vendo que o Sol emite luz, né? Então a gente chama essa energia de energia o que? Energia solar, né? Ou energia luminosa. A própria luz tem em si uma energia. Muito bem. Já essa imagem aqui, ela mostra, mas professor, o que é isso? Aqui é um parque eólico com um sistema montado aí com vários cataventos, né? E que forma de energia nós temos aqui? Ó, já acabei de usar a palavra, né? Parque eólico, ou seja, a energia eólica, que é aquela energia que vem dos ventos, ou seja, o vento em movimento transfere, que é o ar em movimento, transfere energia para as hélices e essas hélices convertem essa energia em energia elétrica para ser distribuída aí de acordo com as necessidades humanas. Muito bem. Ó, essa imagem aqui já retrata o que aqui? Uma tomada, um plug, né? E aí todo mundo sabe que essa imagem está associada à energia elétrica. Energia essa que o homem aprendeu a controlar, né? A produzir, não produzir no sentido de criá-la, mas sim apenas de transformá-la, vamos falar disso lá na frente, da natureza em energia elétrica. Então hoje o homem consegue trazer energia da natureza e transformá-la em energia elétrica, tá bom? O motoqueirozinho aqui, vocês percebem que tem um garoto em movimento na sua motoquinha envenenada. Muito bem, peraí, que energia tem aqui, né? O movimento. Tudo que está em movimento detém uma energia chamada energia cinética. Então, cinético é relativo a movimento. Então, sempre que algo se move, uma pedra cai, uma moto está andando, um carro está andando, você está andando, certo? Qualquer movimento que esteja acontecendo na natureza chama isso de energia cinética. Ok? Vamos ver outra forma. E essa bolinha aí parada em cima de um muro é uma cena um pouco inusitada, visto que não é fácil ver uma bola parada em cima do muro, mas é só para dar uma ideia bem legal. A bola ela não está em movimento nesta ocasião. No entanto, essa bola ela guarda uma altura em relação ao solo, ao piso. Ou seja, essa bola tem uma altura. Se esse muro por um passe de mágica desaparecesse, virasse fumaça, a bola começaria a cair. Ou ela pode até mesmo cair se ela for tocada um pouquinho para o lado. O fato é que quando ela começa a cair, ela tem energia cinética, só que a energia não se cria do nada, ela vem de algum lugar. Então é porque essa bola já tinha uma forma de energia guardada nela devido à altura a qual ela está em relação ao solo. Então todo objeto que tem altura tem uma energia
chamada de energia potencial gravitacional. Sempre que usarmos a palavra potencial, isso se refere à energia de armazenamento, tá bom? Então, energia potencial gravitacional. Olha aí a explosão, energia aqui que vem do núcleo atômico, muito usado, infelizmente, usado de forma discreta para que as nações não percebam, existe muito isso, mas como material bélico nuclear, né? Ou seja, armamento de guerra. Então, o núcleo de um átomo tem muita energia, e quando ela é liberada essa energia na forma de uma reação nuclear, há uma liberação descomunal de energia, e é disso que vem as bombas atômicas, né? Então aquele artefato militar, por sinal, um artefato de destruição em massa. Esperemos que um dia a humanidade guarde todo o seu arsenal ou simplesmente destrua todo o seu arsenal, porque nós temos um grande arsenal militar nuclear capaz de destruir o mundo todo, né? Então que os ânimos fiquem contidos, né? E que as nações tenham sabedoria para que não usem esse armamento e não destruam o nosso planeta. Então é uma arma perigosa. Mas a energia nuclear não é usada só para esse fim militar, ele também é usada para o fim energético, ou seja, produção de energia, eletricidade. Por isso que existem as usinas nucleares, né? É uma forma de energia limpa, ou seja, não deixa dejetos poluentes na natureza. No entanto, é uma energia de risco. Por quê? Porque uma usina nuclear que tem lá o seu reator com material radioativo, muito usado urânio enriquecido, é altamente perigosa quando existe um problema, um vazamento, porque quando se há um vazamento numa usina nuclear, esse material radioativo ele contamina toda a região, e portanto nós temos aí, apesar do grande potencial energético que é uma usina nuclear, nós temos aí também um alto nível de risco, né? Perigoso aí até você esterilizar, você simplesmente isolar uma região em caso de vazamento. Por quê? Porque depois do material radioativo vazado não tem mais como juntá-lo, e aí uma região pode simplesmente ficar deserta, porque pessoas não podem morar nessas regiões, visto que essa radioatividade ela é totalmente muito nociva aos seres vivos, principalmente a humanidade, onde essa radioatividade vai gerar câncer rapidamente nas pessoas, né? Então ela é mortal, ok? Mas é uma grande fonte de energia desde que se tenha segurança e cuidado com o seu uso. Muito bem, energia nuclear. Aqui nós temos um professor aí, né, segurando o seu tubo de ensaio, e dentro uma microexplosão, né, mas nada mais é do que uma representação de uma reação química, que você já deve ter ouvido falar. Então, as reações químicas, elas têm energia no seu processo, energias que às vezes liberam calor, absorvem calor e por aí vai. Então envolve energia exatamente por quê? Porque as ligações entre os átomos de uma molécula, as ligações químicas, elas têm uma certa quantidade de energia armazenada. Quando essas ligações são rompidas através de uma reação química, aí você tem a liberação de energia ou a absorção de energia, tá certo? Então aí você tem sim energia nas reações químicas, tá bom? Muito bem, vamos aqui um último exemplo, embora existam outros. Vou falar aqui agora de um balãozinho que está subindo, daí de um esporte, vamos dizer assim, de ricos, né? Eu considero sempre esse esporte de ricos, Fórmula 1, balonismo, né? Mas assim, é um esporte muito bonito, onde as pessoas conseguem aí inflar seus balões e fazer aí essa modalidade esportiva muito elegante, que deixa o céu muito bonito, por sinal, se tivermos muitos balões. Como é que um balão consegue subir? Note aí que nesse momento uma equipe está aquecendo o ar dentro do balão, e esse ar aquecido ele vai aumentar a pressão dentro desse balão, visto que um ar aquecido ele se expande, e por isso se expandir, o que é que acontece? Ele fica menos denso, certo? E aí o que é que acontece? O ar de dentro do balão está menos denso, só que lá fora tem ar também, só que o ar
fora do balão não está aquecido, portanto ele está mais denso, mais compacto. E aí o que é que acontece quando algo menos denso está dentro de algo mais denso? Por exemplo, um bloco de isopor está dentro d'água. Se você botar o bloco de isopor lá no fundo da piscina, por exemplo, o bloco de isopor ele não vai ficar no fundo. Por quê? Porque ele é menos denso do que a água. Então aquilo que é mais denso, que está lá fora, vai empurrar o que é menos denso para cima. Nós chamamos esse efeito de empuxo, uma força que surge no fluido jogando o menos denso para cima. É o que acontece com o balão. Ou seja, como o ar quente é menos denso, o ar frio que está lá fora, sendo mais denso, empurra esse ar quente para cima por uma força chamada de empuxo. Mas tudo isso teve origem com o aquecimento do ar, e o aquecimento é uma forma de energia chamada de energia térmica. Ok? Então veja quantas formas de energia existem na natureza, né? E é fácil identificá-las, né? Energia nuclear, energia química, energia térmica, energia elétrica, energia solar. Bom, mas enfim, professor, o que é energia? Porque parece que ela está em todos os lugares, né? Realmente a energia ela permeia todo o universo, certo? Então o que é energia? Energia ela tem relação com ação, atividade. E para isso são necessárias forças, então energia também tem relação com força, né? Claro que isso fica muito subentendido dentro das fórmulas matemáticas de física, mas sim, energia tem a ver com força, ou seja, algo para se movimentar precisa de uma força, e essa força requer energia, né? Tem relação com energia, tá bom? E então energia é isso, sinônimo de atividade, ação sendo executada, né? Ou então potencial para exercer uma atividade. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que a energia não esteja sendo usada, não esteja em atividade, ela pode estar armazenada em alguma forma que possa ser usada por conseguinte, ou seja, sequentemente. Bom? Então energia é isso, sinônimo de ação, de atividade ou potencial para realizar essa atividade, ok? Vamos falar aqui de dois tipos de energia bem conhecidos, que é a energia mecânica e a energia elétrica, tá bom? Energia mecânica. A energia mecânica ela se subdivide em duas formas de energia: a energia cinética e a energia potencial. Então vamos já ver que somar essas quantidades de energia cinética e potencial, nós chamamos isso de energia mecânica, tá certo? Muito bem. E aí, a energia potencial, ela se divide em duas. Nós temos, na verdade, em mais, né? A gente usa muito duas aqui, a potencial gravitacional e a potencial elástica. A gente trabalha muito com essas duas, mas não esqueça que sempre que existe uma força conservativa, cujo trabalho realizado não depende da forma da trajetória, né? Essa força ela tem relação com a energia potencial de armazenamento, como por exemplo a força peso, que é a força da gravidade, tem a ver com a energia potencial gravitacional. A força elástica, que é aplicada em corpos elásticos, tem a ver com a energia potencial elástica. A força elétrica tem a ver com a energia potencial elétrica. A força magnética tem a ver com a energia potencial magnética. Então existem vários modelos de energia potencial, tá certo? Geralmente com forças que têm campo, né? Campo elétrico, campo de gravidade, campo magnético, e com forças conservativas, como por exemplo essa força elástica não é de campo, ela é de contato. No entanto, ela é uma força conservativa e, portanto, ela também tem sua forma de energia de armazenamento. Ok, então agora vamos entender que qualquer que seja a forma de energia potencial somado com a energia cinética, você tem a energia mecânica de um sistema ou de um único corpo, tá certo? Então o que é a energia mecânica? Ela é a somatória da energia potencial com a energia cinética. Muito bem. Vamos aqui considerar uma trajetória e um corpo em movimento com velocidade constante ou velocidade variável também, desde que você considere a velocidade instantânea. Como é que eu calculo a energia
cinética desse corpo, visto que esse corpo está em movimento. E tudo que está em movimento tem energia cinética. A energia cinética tem uma expressão, ela é muito usada isso aí no Enem, viu gente? Vocês que vão fazer o Enem, prestem bem atenção que as formas da energia elas são bastante usadas aí. Ela tem um alto índice de queda nas questões, tá bom? Então vamos lá. Energia cinética é a massa de um corpo multiplicado por sua velocidade ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então essa é a formulazinha da energia cinética: massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Muito bem, vamos ver agora uma forma de energia potencial chamada gravitacional. Então se um corpo tiver uma altura, um corpo de massa m tem uma altura em relação a um solo de referência, então podemos dizer que esse corpo tem energia potencial gravitacional. Bom, lembrando que esse corpo está submetido aqui a um campo de gravidade, ele está dentro de um campo de gravidade. Então, com essas três grandezas, massa do corpo, altura que ele se encontra e o valor da aceleração do campo de gravidade, né, nós conseguimos calcular a energia potencial com essas três grandezas, tá bom? Então, energia potencial gravitacional, note que eu botei aqui, ó, EPG é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura onde ele se encontra. Então, note que a energia potencial gravitacional é uma função de altura. Se você considerar que a gravidade é constante, que a massa do corpo é constante, então isso vai variar em função da altura. Quanto mais alto estiver o corpo, mais alto é a sua energia potencial gravitacional. Já na primeira, a energia cinética, vamos lembrar que ela é uma função da velocidade. Considerando que a massa do corpo é constante para um certo corpo, a velocidade vai determinar a sua energia cinética. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Certo? Finalmente, vamos aqui a uma última forma de energia para exemplificar, que é a energia potencial gravitacional, já falamos, né? A energia potencial elástica. Ou seja, imagine aqui uma parede, por exemplo, e nele preso uma mola. E no outro, lembre, a mola está presa na parede. E no outro extremo nós prendemos uma bola no outro extremo da mola. Certo? Uma esfera, né? Vai ficar bola, mola, vai dar uma confusão nas palavras. Então pegue aqui uma esfera, um corpo de massa m qualquer, prenda-o na extremidade da mola. A energia potencial elástica, ela vai ser determinada pela deformação de um corpo elástico. Então imagine que esse corpo preso a essa mola foi puxado por uma força F de tal forma que a mola ela se deformou, ela aumentou o seu tamanho em relação ao seu comprimento natural. Então digamos que o comprimento natural da mola é desse ponto aqui para cá, ou seja, quando a mola não está sendo submetida a nenhuma força, o comprimento da mola é só isso aqui, né? Como aqui uma força agiu sobre a esfera e consequentemente sobre a mola, então a mola se deformou de um comprimento X. Então esse X aqui é o comprimento a mais que a mola passa a ter quando deformada. E aí nós podemos, com essa propriedade X e uma coisa também chamada constante elástica da mola. Mas o que é essa constante? A constante é uma propriedade física da mola que diz o quanto a mola é deformável em função de uma força. Então, quando uma mola é muito dura, essa constante é elevada, certo? Quando uma mola é bem flexível, essa constante é baixa, tá bom? Então, a energia potencial elástica é dada pelo produto dessa constante pela deformação elástica ao quadrado, que a deformação elástica é um comprimento, é uma medida de comprimento quanto a mola se deformou, tá certo? Pode ser dado em centímetros, pode ser dado em metros, pode ser dado em milímetros, vai variar conforme a unidade. Normalmente a gente trabalha com um metro, tá bom? Para que a unidade fique em joule, a unidade da energia. Muito bem, kx ao quadrado sobre 2 é a expressão que calcula a energia potencial elástica armazenada em um corpo elástico, nesse caso na mola, certo? É a mola aqui que está deformada. Então quando você deforma um corpo elástico, ele armazena energia e essa energia é calculada por essa quantidade aqui, por essa expressão, tá bom? Gente, então essas são as formas de energia mecânica que é importante você conhecer. Vamos seguir. Hidrelétrica. Hidrelétrica é importante você conhecer o princípio básico de funcionamento. Então, como é que a gente constrói uma hidrelétrica? Primeiro passo, o grupo de engenheiros que vão fazer parte da construção, eles escolhem um local
um local, obviamente, que tenha um rio, que tenha um fluxo natural de água, certo? Bom, só que aí nós vamos, esse grupo responsável de produção da hidrelétrica, ele vai provocar uma mudança na natureza, né? Então eles vão o que? Eles vão alterar o curso do rio, de maneira que, não é alterar o curso do rio, mas sim controlar o fluxo das águas, né? Então, se eles têm um fluxo natural, a primeira coisa que eles fazem é um represamento. Eles criam uma parede de forma que o nível da água onde foi feita a represa sobe. Olha só aí o nível da água subindo. Por quê? Porque a água é acumulada, então o fluxo foi interrompido, né? Então, nesse caso, você cria um represamento da água. Quando o nível da água sobe, note que a última camada de água aqui, ela está lá em cima em relação ao leito do rio, né? E, portanto, algo que está lá em cima, em relação ao solo, tem uma energia potencial gravitacional. Olha a energia aí já aparecendo, certo? Bom, vamos continuar a construção da nossa hidrelétrica aqui, certo? Bom, o que é que eles fazem? Eles fazem um duto, uma comporta, por onde eles podem controlar a vazão da água, né? Claro que o duto não precisa ser necessariamente lá em cima, pode ser embaixo também, né? Aqui eu coloquei aqui em cima, mas dá o mesmo efeito colocar ele embaixo. Aqui eu coloquei em cima para a gente representar uma forma de energia potencial gravitacional. Muito bem. O que mais? Para a gente construir a nossa usina, eu preciso aqui agora de uma turbina. O que é uma turbina? Turbina é um sistema que tem hélices para captação da água, né, para receber o impacto da água, e no meio desse sistema da turbina existe um grande ímã, que eles chamam lá de eletroímã, tá certo? Então esse grande ímã, no centro da turbina, como ele é um ímã, ao redor do ímã você tem um campo magnético, certo? E esse campo magnético, claro, ninguém está vendo, ele é invisível, mas ele está lá, tá bom? Então, preste bem atenção como é que é o princípio de funcionamento agora. E dentro desse campo magnético, as hidrelétricas em seus sistemas internos, ninguém consegue ver isso, mas existem fios, circuitos elétricos com condutores elétricos colocados dentro desse campo magnético ou próximos a ele. Tá certo? Mas por quê, professor? Lembre que os condutores elétricos, eles têm dentro dos seus átomos, né, elétrons livres. Elétrons livres são portadores de carga elétrica, que no caso são chamados de elétrons, que ficam nas últimas camadas dos materiais metálicos. E, portanto, esses elétrons, eles têm muita liberdade para se movimentar por todo o metal. Mas o movimento, se não for condicionado, ele é um movimento aleatório, portanto sem fluxo de cargas elétricas. Então eu preciso criar uma condição para que esses elétrons se movam organizadamente num único sentido, para que nós chamemos isso de corrente elétrica, certo? Muito bem. Então como é que a gente faz para esses elétrons sair aí dando uma andadinha pelo condutor, ou seja, caminhar pelo condutor? Seguinte, eu preciso de um efeito básico no eletromagnetismo chamado indução eletromagnética. O que é isso? A indução eletromagnética diz que sempre que eu faço variar o fluxo magnético, eu consigo eu consigo criar uma corrente elétrica onde o fluxo magnético foi variado. Variar um fluxo magnético basta que você movimente o campo magnético. Então, se eu conseguir fazer com que esse campo magnético se movimente, eu consigo criar uma corrente elétrica nesses condutores dentro do campo magnético, certo? E aí, professor, como é que a gente vai fazer esse campo magnético gigantesco se movimentar? É para isso que nós construímos a represa. Então, o que é que acontece aqui agora? Nós vamos abrir a comporta da represa, certo? A água vai fluir. Por que ela vai fluir? Porque ela tem uma altura e eu estou liberando a porta para ela cair. Então ela vai fluir, a água vai bater nas hélices da turbina, a turbina vai girar, o campo magnético vai se movimentar e vai surgir aqui uma corrente elétrica no condutor. Então vamos lá abrir a comporta. Vejam vocês que eu fiz aqui o movimento bem direitinho para que vocês entendessem a ideia. Então olha essa barrinha aqui, eu vou abrir a comporta, ó a comporta abrindo, a água vai fluir, uma cascata vai se formar, a turbina vai girar,
o campo magnético gira e movimenta os elétrons dentro do condutor. E aí nós temos a nossa hidrelétrica funcionando, ou seja, eu tenho que manter um fluxo de água constante, ou seja, em queda, fazendo a turbina o tempo todo se movimentar, gerando aí um potencial elétrico, ou seja, uma quantidade de energia elétrica para chegar nas nossas casas. Então vamos ver para onde é que essa energia elétrica vai fluir, né? Ela sai da usina, vai para as estações, subestações, até ser distribuída nas indústrias e nas residências, né? Conforme a necessidade de cada lugar. Então suponha que esse fio continue da usina, né, trazendo aí a corrente elétrica, e ele chega nas nossas casas, por exemplo, chega numa lâmpada através de fios condutores. Então aqui nós vamos ter a transformação da energia elétrica trazida pela corrente. Vamos ter a transformação dessa energia em energia o que? Luminosa e térmica. Por quê? Porque a lâmpada ela tanto emite luz como também esquenta. Então nós temos aí duas formas de energia finais na lâmpada elétrica, né? Quando essa corrente elétrica chega na TV, que formas de energia a TV transmite para fora, para o telespectador, né? Nós temos aí energia luminosa, por quê? Porque a TV ilumina. Nós temos energia sonora, porque a TV emite som. E não se engane, nós temos energia térmica também, porque a TV esquenta. Ou seja, lá depois de ligada há bastante tempo, já começando a ligar, ela já começa a converter parte da energia em térmica. Vocês vão perceber que essa é uma energia comum em todos os aparelhos elétricos, chamado efeito Joule. Ou seja, parte da energia elétrica ela é transformada em energia térmica inevitavelmente. Não tem como evitar isso, tá certo? Sempre vai ter uma perda da energia elétrica na forma de energia térmica. Muito bem, um outro exemplo aqui para a gente fechar. Se a energia elétrica chega em um liquidificador, aqui saem outras formas de energia. Nós temos energia cinética, porque o triturador do liquidificador, a hélice do liquidificador gira, se movimenta, portanto isso é energia de movimento, energia cinética, né? Nós temos o barulho do liquidificador, portanto é o som, então é uma forma de energia também aí no liquidificador, embora não queiramos que o liquidificador produza som, mas não tem como evitar. Então o som e o calor são formas de energia perdidas aqui no liquidificador, ou seja, é uma forma de energia que é, mais uma vez, inevitável. Sempre o liquidificador vai produzir som. É difícil você ter um liquidificador silencioso, né? Então, são formas de perda de energia na forma de som e de calor, porque ele também esquenta. Gente, uma coisa importante aqui para a gente notar é a transformação da energia que ocorreu desde o início da queda d'água até chegar aí nos eletrodomésticos, tá certo? Então eu vou voltar aqui o slide um pouquinho para que a gente volte aqui na nossa hidrelétrica, tá certo? Então veja que a nossa hidrelétrica ela libera uma quantidade de água que coloca a turbina em movimento, fazendo aí a produção de energia elétrica, tá certo? É interessante perceber que a energia começou aqui como energia potencial gravitacional. Deixa eu puxar aqui uma ferramenta minha aqui para a gente poder grafar a tela em alguns aspectos aqui, tá certo? Então vamos lembrar que essa camada de água aqui em cima, ela tem uma altura em relação ao solo e, portanto, ela tem uma energia potencial gravitacional, tá certo? Então vou colocar esse termo aqui dentro, tá certo? Então vamos escrever aqui energia potencial gravitacional. Certo? Bom, a energia potencial gravitacional da água, ela é convertida, né, nesse caso aqui, em energia cinética. Por quê? Porque a água entra em queda, entra em movimento. Então, a energia potencial gravitacional da água, ela é convertida em energia cinética. Então, vou colocar aqui o termo energia, né, cinética. Muito bem. Entre a água em movimento, com sua energia cinética, e a turbina, ocorre uma transferência. É importante aqui, vou colocar aqui em azul antes do texto, né? Que aqui ocorreu uma transformação de energia, né?
transformação. Deixa eu corrigir aqui, transformação. Ou seja, a energia potencial gravitacional se transformou em cinética. Já da energia cinética da água até chegar na turbina, houve apenas uma transferência. Então a turbina aqui, ela tem energia cinética também, energia cinética que ela captou da energia cinética da água. Então houve a transferência da energia cinética da água para a turbina, de maneira que a turbina também adquiriu energia cinética, né? Então vou colocar aqui energia cinética também para a turbina. Então energia cinética. Muito bem, então entre a água e a turbina, a água em queda e a turbina, houve uma transferência, né? Então vou colocar aqui o termo transferência, tá certo? Para a gente ficar ligado aqui nesses processos. Então aqui nós temos uma transferência. Muito bem, então tendo aí a transferência. Agora, a energia cinética da turbina, fazendo a turbina se movimentar, gira aí o grande eletroímã e por sua vez o campo magnético. Quando você gira o campo magnético, você varia o fluxo magnético e induz o aparecimento de uma corrente elétrica. Então, por todo esse processo, a energia cinética da turbina se transforma em energia elétrica. Então nós temos aqui a transformação, vamos botar aqui azulzinho, né, uma setinha aqui, a transformação da energia cinética em elétrica, não é isso? Então, deixa eu colocar agora aqui já houve uma transformação de novo, né? Deixa eu aproveitar logo a cor azul aqui já para colocar o termo transformação de novo. Transformação. Certo? Bom, da energia cinética da turbina em energia o que? Energia elétrica, né? Então houve uma transformação aí dessa energia cinética em energia, eu vou colocar aqui no fio, né, para a gente representar isso, elétrica. Muito bem. E aí são as transformações que ocorrem em cada etapa. E aí, pessoal, saindo dessas etapas aqui, né, olha, a energia potencial gravitacional se transformou em cinética, a cinética se transferiu para a turbina transformou a energia cinética em energia elétrica, né? E aí nós vamos voltar lá para o próximo slide, né, onde a energia elétrica, né, aqui eu vou colocar apenas o termo energia elétrica. Deixa eu colocar aqui logo a parte correta, vou colocar aqui toda a imagem logo, né, que a gente tinha visto. Muito bem, então aqui aquela energia elétrica que saiu da usina hidrelétrica, né, que foi para as estações e as subestações, vai ser distribuída agora nos aparelhos elétricos aí, ou nas empresas, nas indústrias, tá bom? Então você tem aqui o que? Energia elétrica, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? A energia elétrica aqui, ela vai se transformar de novo quando ela chega na lâmpada, né? Então quando ela chega na lâmpada, ela se transforma em energia térmica e energia luminosa, né? Então isso aqui todos são transformações. Quando ela chega no televisor, né, na TV, ela se transforma em energia luminosa, energia sonora e energia térmica. Quando ela chega no liquidificador, ela se transforma em energia cinética, energia sonora e energia térmica. Então note que toda essa energia que findou aí nos eletrodomésticos, né, finalizou aí, ela veio de uma energia potencial gravitacional de uma camada de água que foi represada. Então veja como essa propriedade da energia é importante, como a energia tem a capacidade de se transformar em uma forma em outra, né? E portanto um sistema isolado ele nunca perde a energia, apenas ele transforma passando por processos, tá bom? Então esse é o conceito de energia. Para a gente finalizar, a gente vai ver agora, né, o conceito de potência elétrica e energia elétrica. Imagine aqui um condutor metálico, onde neste condutor existe aqui um fluxo de cargas elétricas, mais precisamente elétrons. Nós chamamos esses elétrons nos metais de elétrons livres. Elétrons livres são os elétrons que ficam nas últimas camadas eletrônicas dos átomos metálicos, né? E aí
esses elétrons têm grande liberdade de sair do seu átomo e passear no átomo vizinho e assim por diante. Então, assim, um elétron ele pode se movimentar por todo um condutor, né, passando de átomo a átomo, ok? Então é um gás de elétrons, muitos elétrons fazendo esse movimento aleatório, desorganizado. Bom, esse movimento, como eu disse a você, ele é desorganizado. Esse movimento que vocês estão vendo aqui, ele já não é desorganizado, ele é organizado. Mas para que esse fluxo de elétrons livres aconteça, é preciso que você crie uma diferença de potencial nas extremidades do condutor. Tá certo? E quem vai fazer isso? O nosso gerador, a nossa pilha aqui, né? Então a gente criou aqui uma pilha, né, que tem polaridade positiva e negativa. Todo gerador tem uma polaridade, e que quando nós conectamos essa pilha aos extremos do condutor, note que a polaridade da pilha é transferida para os extremos do condutor, né, por fios condutores. Então você cria aqui do lado esquerdo um potencial positivo e do lado direito um potencial negativo. E agora é só esperar os elétrons fluírem espontaneamente para a região positiva, já que elétrons têm cargas negativas, e isso obedece a um dos princípios da eletrostática, o princípio da atração e repulsão. Os elétrons desse lado direito repelem os elétrons ao mesmo tempo que eles são atraídos pelo lado esquerdo, que é positivo. E aí você tem um movimento ordenado de cargas. Tudo bem, gente? Bom, encare aqui que uma certa quantidade de carga ΔQ está fluindo por esse condutor. ΔQ então vai representar a quantidade total de carga que flui pelo condutor, e que o condutor ele está submetido a uma diferença de potencial U. Isso é uma letra que representa DDP, diferença de potencial elétrico, tá bom? Bom, então essa carga ela só flui porque nós criamos essa diferença de potencial nos extremos do condutor. Na verdade, nós não criamos, quem criou foi o gerador, né? O gerador é quem cria essa condição para que as cargas comecem a fluir. Vamos aqui buscar um conceito bem básico de física, o conceito de potência, representado pela letra P. Potência em física, ele é a razão entre o trabalho realizado por uma força, representada aqui pela letra T, um T mais grego na verdade, um tal, né, se eu não me engano, dividido pelo intervalo de tempo, tá bom? Então, potência é trabalho de uma força dividido pelo tempo. Só que em eletricidade, o trabalho de uma força elétrica, já que a força elétrica é quem repele esses elétrons e atrai do outro lado, o trabalho de uma força elétrica se demonstra, não vai ser feito aqui porque não dá tempo, se demonstra que é o produto da carga pela diferença de potencial. Então, o trabalho de uma força elétrica ele pode ser trocado pelo produto da carga pela diferença de potencial aplicada aos extremos do condutor. A carga que eu me refiro é a carga que flui, né, de um lado para o outro. Tá bom? E aí eu repito aqui o tempo. Outro conceito em física é a razão ΔQ sobre ΔT. Essa razão aqui, ela tem um conceito que nós chamamos isso de corrente elétrica. Então, sempre que eu divido a carga por um certo intervalo de tempo, eu tenho aí o conceito de corrente elétrica representado pela letra I. Então, esse ΔQ sobre esse ΔT, nós vamos trocar por I. Então, essa fração aqui, ΔQ sobre ΔT, vai virar I. Então, vai ficar I vezes U ou U vezes I, né? Então, potência, de forma geral, para a eletricidade, é o produto da diferença de potencial pela intensidade de corrente que atravessa o condutor. Essa fórmula ela não é apenas para condutores limpos e secos, não, tá certo? Isso é para qualquer aparelho elétrico. Todo aparelho elétrico submetido a uma diferença de potencial, ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica. É isso que faz o aparelho elétrico funcionar. Se você multiplicar a diferença de potencial, ou seja, a voltagem a qual ele é submetido, pela corrente que está atravessando o aparelho, você vai ter o resultado da potência consumida pelo aparelho, tá certo? A potência desenvolvida pelo aparelho. Então é importante você ter o conhecimento disso aqui, tá bom? Muito bem, então essa é a formulazinha da potência elétrica. Essa fórmula da potência a fórmula mãe, né? Porque essa fórmula aqui gera essa, certo? É uma fórmula particular de calcular potência elétrica nos aparelhos elétricos.
mas essa é a fórmula mãe, que gera todas as outras fórmulas particulares. Essa fórmula aqui também, ela vai gerar a fórmula da energia elétrica consumida pelos aparelhos. Por quê? Vamos fazer o seguinte logo. A gente vai poder colocar uma aqui de baixo, né? Se eu colocar uma aqui de baixo, vamos só aqui relembrar aqui, né, nossas ferramentas aqui. Se eu colocar uma aqui de baixo, claro que aqui tem uma divisãozinha, né? E aí a gente vai poder fazer o que? Multiplicar o que? Os meios pelos extremos. Se nós multiplicarmos os meios pelos extremos, trabalho vezes 1 é trabalho, potência vezes ΔT vai ser potência vezes ΔT, né? Então nós vamos ter que trabalho é igual a potência vezes o tempo, o intervalo de tempo. Bom, se diz também outro conceito em física que trabalho ele é o equivalente à quantidade de energia no processo. Então, como isso aqui é trabalho de uma força elétrica, o trabalho da força elétrica equivale à energia elétrica consumida pelo aparelho. Então, nós podemos trocar trabalho da força elétrica pelo termo energia elétrica, já que eles são equivalentes. Tá certo? Trabalho em física é equivalente a energia. Portanto, o trabalho da força elétrica é, na verdade, o consumo da energia elétrica, que é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Então, essa é a formulazinha de se calcular a energia elétrica consumida pelos aparelhos elétricos. Para vocês terem uma ideia, essa formulazinha aqui, ela fundamenta como a conta de luz chega na tua casa, ou seja, todo aquele cálculo do consumo energético que você paga aí por mês tem a ver com essa relação, com essa fórmula aqui. Vamos aqui ver as unidades de medida da segunda fórmula, depois eu mostro da primeira. A relação é a seguinte, essa tabelinha vai ajudar aqui a ver as unidades mais usadas para energia elétrica. Então, considere que nessa linha de cima amarela nós temos a energia elétrica, a potência e o tempo. A unidade de potência é dada em watts, ou também chamada de watts. Já o tempo é dado em segundos. Como energia é produto de potência pelo tempo, então se nós multiplicarmos essas unidades, watt vezes segundo, nós vamos ter aí a unidade de energia elétrica chamada joule, certo? Essa unidade ela é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades, é a unidade padrão da física para energia, potência e tempo. Só que no dia a dia nós não usamos essa unidade, nós usamos uma unidade comercial. Que unidade é essa? A potência ela não está exatamente em watt, ela está em kilowatt. Professor, o que é kilowatt? Kilowatt, na verdade, onde tem esse K quer dizer 1000. Então, tudo que tiver K é 1000. Então, 1 kW é 1000 watts. 5 kW é 5000 watts, certo? Então, é possível você trabalhar com a potência aqui em kilowatt. E o tempo nós vamos trabalhar com a unidade hora, em vez de trabalhar com o segundo. Se nós multiplicarmos kilowatt e hora, nós geramos aqui uma unidade de energia elétrica, só que essa unidade ela não muda de letra, simplesmente é só fundir, juntar essas duas unidades. Então nós vamos ficar com a unidade quilowatt-hora. Então quilowatt-hora, não leia quilowatt por hora, é quilowatt-hora mesmo, direto. Então essa fusão dessas duas unidades, ela é a unidade de energia elétrica comercial, é uma unidade que nós usamos realmente no comércio. Então na tua conta de luz, a quantidade de energia consumida vem expressa nessa unidade aqui, tá bom? Já a potência ali na fórmula de cima, eu posso aqui colocar os detalhes, né? Eu não coloquei uma tabelinha para eles, mas é fácil. Então nós temos aqui, deixa eu botar aqui, potência, tensão elétrica e intensidade de corrente elétrica. A tensão elétrica ela é medida em volts, representado pela letra V, em homenagem a Alexandre Volta, certo? A intensidade de corrente elétrica ela é medida em ampere, representado pela letra A maiúscula. E o produto da tensão pela corrente elétrica vai dar a potência elétrica, que é a unidade que nós já vimos aí, que é o watt, tá bom? Então, essas são as fórmulas aí da potência elétrica e do consumo da energia elétrica por um aparelho elétrico, tá ok? Muito bem, galera, então nossa aula da etapa 1, capítulo 2, para os alunos do SEJA que estão fazendo física é esta, e em breve postarei também, caso preciso, caso necessitem, ou se vocês solicitarem, a gente vai postar também aí a aula com a resolução das questões do referido capítulo, ok? Um grande abraço a todos, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!